Fala aí galera, Diogo P2 por aqui. Em um certo vale existe um rio que curiosamente produz peças coloridas em vidro. Isso atrai a atenção dos animais empreendedores que habitam esse vale, fazendo com que eles queiram coletar essas peças para formar os seus painéis o mais colorido possível, o que também garante mais pontos de vitória. Sejam bem-vindos a River Valley Glassworks, jogo de produção bela para 1 a 5 jogadores, um modo solo muito interessante, onde encontramos diferentes desafios nos versos dos player boards de cada personagem, também com dificuldades diferentes. 25 minutinhos de partida, hora de ir para a mesa conferir com mais detalhes que se passa em River Valley Glassworks. Então aqui, pessoal, vamos simular uma partida para 2 jogadores. Vou passar pela preparação inicial e também simular alguns turnos de cada jogador para vocês pegarem aqui as mecânicas, tá? Mas antes, quero destacar a qualidade dos componentes, né? Vou falar um pouquinho também do modo solo, o que nós vamos encontrar aqui. Eu não vou me aprofundar tanto no modo solo, eu ainda não joguei. Tá aqui na minha lista, turma, para eu poder jogar, porque nós temos desafios diferentes para cada personagem. Tá? Então quem são eles? Vejam que nós temos aqui um encaixe que vai ser feito, né, exatamente com o player board de cada jogador, né, de cada personagem. Então nós vamos ter essas duas partes e vejam que aqui, ó, todo em dupla camada, né, realmente uma produção muito bacana. Aqui eu vou jogar então com o sapinho, né, nós já vamos fazer um encaixe aqui para vocês verem, e temos aqui também a tartaruga, tá? Então nós temos um playmat aqui em neoprene, ó, com borracha aqui embaixo para ele não ficar deslizando, né, tudo de muita qualidade, ó, o acrílico que fica aqui no rio, né? Então temos todo o vale aqui onde o jogo vai se passar. Aqui nos outros personagens, né, separei só para mostrar para vocês. E nós temos aqui então, em cada player board, aqui eu já estou mostrando os versos, que quando a gente faz o encaixe deles, vejam que nós vamos ter desafios diferentes para o modo solo. Tá? Então, para vocês que gostam de jogar aí o modo solo, olha só que bacana, né? Nós temos níveis diferentes também. Deixa eu fazer um encaixe aqui, ó, com esse jacaré. Ele está, ó, aqui, então temos a peça dele. Quando vocês forem jogar o modo solo, nós vamos virar e vejam que ele já mostra aqui. Então, ó, temos 3 estrelas, né, de 4 possíveis na dificuldade. Então nós vamos fazer o encaixe dessa maneira aqui e vocês têm também regras únicas para cada desafio, tá? Olha só que bacana que fica isso, turma. E dessa forma nós vamos ter com os outros personagens, ó, temos aqui, né, um castor e um esquilo aqui também, tá? Ó, nível 1, nível 3 e assim por diante. Dos que nós vamos usar aqui nesse vídeo, então eu vou fazer um encaixe aqui para a gente utilizar numa partida para 2 jogadores, aí sim vamos usar essa face, né? Deixa eu fazer o encaixe certinho, olha como ele fica bacana aqui, pessoal. Dá até o encaixe aqui do desenho, né? Tudo muito bem feito. E aqui no verso, só para a gente fazer o registro, ó, temos aqui um desafio nível 4, né? Aqui na nossa tartaruga, né? Ó. E aqui no nosso sapinho, vamos encaixar também, né, a área de jogo. Então aqui, ó, nosso player board e no verso um desafio nível 2, tá? Feito esse registro, vamos falar da preparação inicial, tá? Chamar atenção também aqui para as nossas peças, né, que são aí as nossas peças de vidro. Nós somos empreendedores que habitam, né, esse vale e vamos disputar aqui para fazer então o nosso painel de vidro, né? São vidraceiros aí, né? Fazer o painel de vidro mais colorido e mais bonito, tá? Vamos focar inicialmente então aqui na preparação inicial. Essas peças, elas são contadores de rodadas. Eu vou passar para vocês. Vejam que todos vão de 0 a 17. Nós vamos colocar, eu vou deixar deitado assim para efeito do vídeo, mas vejam que eles têm um encaixe aqui embaixo que nós vamos colocar todos aqui, ó, no espaço 0, tá? Então eles ficam dessa forma e a gente vai então caminhando aqui com eles. Eu vou passar para vocês qual que é essa regra, tá? É bem simples, ele é um contador de rodadas e ao mesmo tempo um contador de peças que nós temos no painel, tá? Cada jogador vai receber um recipiente, né, desse daqui e vai receber aleatoriamente aqui da bolsa, porque nós vamos colocar todas as peças aqui dentro, tá? As peças de cor preta, turma, eu deixei separado aqui também para mostrar que nós vamos usar somente em partidas com 5 jogadores, tá? Então tenham atenção nisso. Se não for 5 jogadores, então nós não vamos incluí-la aqui na bag, vamos usar todas as outras cores, tá? Vejam que nós temos uma tabela aqui de raridade, né, das nossas peças, e isso ela não vai influenciar na pontuação, da forma que a gente coloca aqui, né? Elas vão, a gente vai muito mais pontuar do que a gente fizer de linha e coluna. Vejam que nós temos já os pontos marcados aqui para cada coluna e temos pontos marcados aqui para cada linha, o quanto eu consegui avançar
E eu vou explicar para vocês essa dinâmica. A questão do quanto rara elas são, né, a gente vai considerar para saber o quanto mais probabilidade ela pode sair aqui no rio, né, e aqui também no lago. Na preparação inicial a gente coloca uma em cada um desses espaços, então nós sempre vamos ter 5, né, e são aleatórias, tá? Mas para que vocês saibam da probabilidade, então aqui as brancas e as lilazes, que são essas, nós vamos ter mais quantidade saindo aqui, mais chance de sair do que as azuis aqui, do que as em tons de verde, e, obviamente, mais do que essas laranjas e amarelas, tá? Então é mais por conta dessa chance de você trazer para o seu painel em questão de quantidades, tá? Porém, quando a gente vai contabilizar a pontuação, a gente não vai usar diferenças valiosas por conta dessas cores, vocês vão entender aqui, tá? Temos aqui a peça de jogador inicial, que vai ser o nosso jogador aqui do sapinho, e aí como é que nós vamos colocar as peças iniciais ao longo do rio? Tá? Todas essas peças em acrílico aqui, ó, transparentes, notem que elas possuem um formato, né, nos seus 4 cantos, então são diferentes. Então aqui ó, um coração e assim por diante, ó, um formato oval. Nós vamos colocar essas peças aleatoriamente formando o rio. Então são 6 peças que nós temos aqui, e aí a gente pode embaralhar e distribuir dessa maneira antes dessa barragem, tá? Aí aqui, só lembrando, já mostrei para vocês que nós temos o nosso lago, então ele é uma reserva aqui que a gente vai preencher dessa forma. Como que a gente preenche as peças do rio? Vejam que apenas no setup inicial nós vamos usar essa marcação que tem em cada uma delas para colocar aleatoriamente as quantidades, tá? Então aqui eu tenho uma, tenho 2 e assim por diante, tá? Nós vamos nos orientar dessa maneira, de forma aleatória, e fizemos a distribuição aqui, tá? Beleza, como é que a gente vai fazer aqui, então, o nosso jogador inicial, né? Eu tenho um espaço aqui, só para eu não esquecer de reforçar, um espaço aqui que as sobras, né, nós vamos ter uma penalidade de menos 3 pontos, tá? Por quê? Aqui no nosso recipiente, cada jogador pode ter no máximo 5 peças, a sobra vai vir para cá. E quando a gente não consegue alocar alguma peça que nós pegamos aqui, então, no nosso quadrante, né, nós vamos pegar também aqui no nosso desenho do vidraceiro, vamos dizer assim, né, o que a gente vai apresentar no final do jogo. Se eu não conseguir colocar, ele também vira sobra, tá? E cada sobra vai me penalizar com menos 3, tá? Então, quais são as ações possíveis? O que nós vamos fazer aqui? Quando eu vou colocar, então, para as que estão no meu recipiente, eu nunca vou pegar direto daqui para colocar aqui, tá? Eu sempre vou fazer uma escolha para poder coletar diretamente do rio, tá? Então, como que é essa dinâmica? Eu vou escolher um formato, né? Então, aqui eu não vou me preocupar com as cores e vou colocar no mesmo formato, né? Então, aqui, ó, que estão nos cantos. Se eu colocar aqui, eu vou pegar de algum espaço adjacente. Então, vejam que esse último eu teria à disposição somente esse. Porém, se eu utilizar um coração e colocar aqui, eu vou poder pegar desse ou desse. Eu vou pegar todas as peças, né, do espaço do rio aqui que eu escolher, tá? Tudo bem, mas e se eu quiser então fazer uma outra escolha, eu posso? Posso. Como que eu faço? Isso vai custar um pouco mais. Vou pegar 2 formatos iguais, então vejam que eu tenho esses 2, e vou colocar em qualquer espaço, né? Então, se eu tiver interesse em coletar aqui, eu não tenho condições de colocar, né, não tenho esse formato para colocar, eu uso 2 formatos iguais, coloco em qualquer lugar. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, e coletar aqui ou aqui. Então é dessa maneira que eu consigo ter um outro poder de escolha, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui. Vamos dizer que eu coloque então o coração aqui, né? Vou pegar uma branca, vamos pegar as azuis aqui, ó, melhor. E aí eu vou colocar então na linha que eu tenho, aí eu posso colocar em qualquer ordem aqui, tá, pessoal? Vou colocar no espaço mais à esquerda da linha de baixo que eu tenho disponível, tá? Eu não posso começar com peças, se eu tiver espaço disponível à esquerda, eu não posso começar para cá e deixar isso aqui vazio aqui embaixo, tá? Então eu vou colocar dessa maneira, ó, as duas estão na mesma ordem de raridade, só um registro, se estivéssemos usando as peças na cor preta, a raridade delas está aqui em penúltimo lugar, tá? Então ele vai colocar aqui, então, espaço 1, espaço 2, e vai andar com o seu marcador exatamente 2 pontos, porque aqui nós sempre vamos somando as peças que vão entrar aqui para caminhar, então,
no nosso espaço, porque ele é um contador aqui, o gatilho de final de jogo vai estar aqui, e nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Se em algum momento você esquecer que você andou ou não, basta você somar quantas peças você tem aqui de vidro e colocar o seu marcador na quantidade exata de peças, tá? Simples assim. Beleza, aí ele retirou aqui, então, quando nós pegamos, né, o jogador fez a coleta, essa peça vai vir aqui pro final, né, vai empurrar todas, então o rio vai fazer um curso ali. E agora, na reposição, nós vamos considerar a marcação da peça da frente, tá, pessoal? Então, só na preparação inicial que nós consideramos a marcação da própria peça. Depois que eu fiz esse movimento, então vou coletar aqui, vou pegar na bolsa 2 novas peças aleatoriamente e vou colocar aqui para repor, tá? Nessa quantidade. Então, beleza, feito isso, passou a vez. Temos aqui, então, a nossa tartaruga vai jogar da seguinte forma. Então, vejam que ele tem aqui 2 iguais e tem um formato diferente. Vamos dar uma olhada aqui, o que ele gostaria de pegar. Vamos dizer que ele queira pegar peças mais valiosas nesse momento, de repente, para começar. Se ele colocar... Bom, se bem que aqui ele teria que pagar 2. Vou fazer uma jogada aqui pagando 2 para mostrar para vocês aquilo que eu tinha falado anteriormente. Vamos dizer que ele queira pegar uma valiosa e uma não tão rara, né? Vamos dizer assim. Foi lá, colocou aqui então 2 iguais, tá? Porque esse formato, vamos ver aqui, esse formato ele está distante, né? Então se ele colocasse aqui apenas uma, ele coletaria essa. Eu quero mostrar para vocês, então vamos coletar aqui. Ele poderia pegar aqui ou aqui, vamos dizer então que ele pegue essas duas, faça dessa forma, tá? Mesma dinâmica, vamos pegar a vazia, jogar aqui para o fundo, empurra todo mundo ali, e aí vamos colocar 2. Pegou 2 aleatórias, colocou lá. Passou a vez. Vamos lembrar de andar, né? Os 2 pontos aqui, beleza. Esse jogador vai pegar aqui, se ele colocar uma, ele pode coletar aqui, né? Ou pode coletar aqui. Vamos dizer que ele coloque só uma nesse momento, vai coletar essas 2, tá? Vai colocar a lilás ali na frente e vai colocar a amarela aqui, formou essa linha, beleza, veio aqui, andou mais 2 pontos, mesma dinâmica, passamos ali e vai preencher com mais 2, tá? Passou a vez, esse jogador vai resolver então coletar do lago, pessoal. Como que seria isso? Eu posso coletar a qualquer momento do lago 4 peças, tá? Só que se eu tiver qualquer sobra aqui, então para eu não ter uma penalidade aqui na sobra, eu devo coletar quando eu tenho uma ou nenhuma, tá? Se eu não tiver nenhuma, obrigatoriamente eu vou precisar coletar. Se por uma situação estratégica vocês quiserem de repente coletar as 4 peças tendo mais do que uma aqui, não tem problema nenhum. A única coisa é que vocês vão ter a penalidade, né? Vai ter que eleger uma peça ali para ir para a sobra, tá? Mas não é que não seja permitido, tá? Tem apenas essa penalidade aqui. Então vamos dizer que ele queira pegar, ó, então ele vai pegar, pode escolher qualquer 4, tá? Vamos dizer, ó, ele tem essa daqui, vamos dizer que ele pegue uma do mesmo formato, deixa eu ver, não tem, eu confundi aqui. Ele vai ter essas 2 do mesmo formato, vai pegar uma oval e vai pegar essa daqui, tá? Deixou ali, então apenas uma, trouxe aqui para o seu recipiente e tá feita a jogada e passa a vez, tá? Vai lembrar de repor, vamos repor aqui 4 aleatórias, sempre nós vamos ter 5 aqui disponíveis no lago e beleza. Nosso próximo jogador aqui, voltou, né, para o jogador inicial, ele veio, vai colocar de novo aqui, nesse momento ele não vai comprar, né, ali do lago, e aqui ele vai pegar, vamos dizer, essas 3, tá? O que ele vai fazer aqui? Vejam que quando eu começo a ter cores que eu já formei em uma linha, eu começo a subir a coluna, tá? Então dessa maneira. Ó, branco ainda não tem, ele vai colocar aqui, vai andar 3 peças, 3 espaços, né, aqui ó, 1, 2, 3, está no espaço 7. Tá? Vai coincidir aqui com as 7 peças de vidro que ele tem. Por que isso, turma? Eu não posso... Vejam que nós vamos estar jogando aqui com 8 peças diferentes e eu tenho apenas 7 espaços. Tá? Então significa que eu não vou conseguir colocar todas as cores, né, no meu tabuleiro.
tá? Eu tenho que ter atenção a isso, porque no final do jogo, se eu tiver sobras, todas as sobras também vão para cá. Lembram que quando eu pego uma peça que eu não posso alocar, menos 3 pontos. Tá? E aí a gente vai subindo a coluna. Só que na pontuação final, não basta eu subir apenas qualquer coluna. Nós vamos pontuar todas as linhas que não possuem espaços, então que nem essa daqui, a primeira, eu já estaria pontuando com esse jogador 11 pontos. Essa daqui, 0 pontos, porque tá faltando uma peça aqui. Então, do primeiro espaço da linha para frente, eu vou contabilizar até onde chegar o primeiro espaço. Então, um exemplo, vamos dizer que eu tivesse isso aqui, ó, tá? Ó, estão completos, então ele vai pontuar por essa segunda linha 4 pontos. Tá? Quanto mais eu puder avançar, mais a gente vai considerar. Mas se eu tivesse isso aqui, um outro exemplo. Ó, se eu tivesse essa linha dessa maneira, a partir do momento que eu tinha um espaço, parei aqui, 4 pontos. Eu não vou considerar que eu ganharia 7. Para ganhar o 7, eu precisaria ter isso aqui. Tá? Então, falamos dos bônus aqui, como que seriam de linha e coluna. Porém, as colunas, no final do jogo, eu vou pontuar somente as duas mais altas. Tá? Eu não vou pontuar todas as colunas. Então, temos um critério aqui que em caso de empate, como aqui, por exemplo, ó, vejam que nós temos na altura 4 colunas iguais. Eu vou pontuar as colunas da esquerda, mais à esquerda possível. Vejam que elas vão me dar menos pontos. Então aqui teriam 2 pontos, aqui 4 pontos. Eu vou ganhar 6 nessas duas colunas. Essa daqui já pagaria 6 e essa daqui já pagaria 8, tá? Como é que eu vou fazer, então, se eu quiser, né, chegar até aqui, ó, que eu posso ganhar, então, até 35 pontos, eu preciso esticar as minhas linhas, né, ter peças aqui, para começar a subir as colunas, e aí sim nós vamos ter atenção para deixá-las mais altas possíveis, porque no caso de empate, eu vou, então, considerar mais à esquerda, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos dizer que eu tivesse subido essa coluna aqui, opa, beleza, estou pontuando essa. Só que aí, de repente, surgiu uma peça dessa mais clara que eu precisei colocar no meu tabuleiro. Vamos ver aqui, ó. Dessa forma, eu perdi essa coluna, tá? Porque no caso de empate, tudo bem que aqui nós vamos pontuar essas duas que estão as mais altas. Mas se eu tivesse aqui, ó, essa situação, como eu mostrei anteriormente, eu perdi essa pontuação. Tá? Eu vou ter que considerar essas mais à esquerda. Então isso às vezes pode mudar nas últimas rodadas, pessoal. Então tenham atenção quando vocês forem pegar as peças, tá? Vou retirar aqui, nós estamos aqui com 7 peças, né? Eu tinha esticado aqui, essa linha eu acho que nós não estamos, deixa eu ver, 5, não lembro exatamente como que ficou, mas vamos considerar que fossem essas 7. Tá? Só para a gente seguir aqui. Eu não vou até o final, pessoal, quero só mostrar as dinâmicas para vocês aqui. A gente já passei como que a gente faz a pontuação final, mas aí eu quero só fazer mais algumas para a gente considerar como que terminaria, tá? Deixa eu só voltar as peças que eu tirei aqui para dar de exemplo. Né? Tem uma que estava aqui, também não lembro se era essa, mas uma mera simulação, tá, turma? Vamos lá. Essa daqui foi a que ele tinha pego, colocamos aqui, então passamos ali para frente. Apenas uma, pegamos aqui na bolsa, fizemos a reposição, tá? 7 peças, beleza, ele passou a vez. Esse jogador aqui, então, está com mais possibilidades, porque acabou de coletar. Vamos dizer que ele gostaria de pegar 2 peças diferentes para aumentar a sua linha aqui. Mas, ó, olhando aqui, ele não vai ter especificamente 2 peças, né, num único espaço que sejam diferentes do que ele já coletou. Então, vamos dizer que ele pegue aqui essa verde, vai colocar aqui o seu marcador oval, então aqui nesse espaço, vai coletar essas duas. Vai aumentar, então, a coluna com o branco e a linha com o verde, tá? Vai somar 2 espaços, beleza. Passou a vez, esse jogador sem nenhuma peça aqui no seu recipiente vai precisar comprar. Vamos dizer que ele pegue, então, essas 4, que vai dar a possibilidade para ele ter aí mais escolha, né? Se ele quiser usar 2 iguais para coletar de qualquer lugar. Vamos só lembrar de repor aqui, tá? Fazer mais uma rodada para a gente olhar ali como que seria a pontuação, turma. Colocou mais uma aqui, beleza, passou a vez. Veio esse jogador. Vou falar do gatilho de final de jogo, tá, pessoal? Esse jogador veio aqui, vamos ver se ele pegasse... Tá, vamos dizer que ele queira... Vai colocar 2 iguais para pegar... vai colocar aqui... Vai pegar essas 2 azuis.
tá? Então, vai aumentar a linha e vai colocar na coluna, vai andar 1, 2 espaços, passou a vez esse jogador. Vamos dizer que ele queira preencher aqui a sua linha, então ele precisaria pegar duas diferentes, só sempre lembrar de repor, né? Aqui nós vamos ter duas, dessa forma. Bom, lilás ele tem, amarela também, poderia subir a coluna, as duas colunas, né? Se ele colocasse aqui. Se ele colocasse aqui, ó, ele tem uma verde, vai poder aumentar a linha. Vamos dizer que ele coloque aqui, tá? Colocou, vai pegar essas três, ó. Então com essa verde ele vai aumentar a linha, vai aumentar essas duas colunas, tá? Vai andar então 3 espaços, 1, 2, 3, beleza? Então, pessoal, aqui eu vou só terminar essa rodada como se esse jogador tivesse chegado aqui no espaço 17, tá? Quando algum jogador chega ou ultrapassa o último espaço, que é o 17, nós terminamos aquela rodada que está em curso, para que todos os jogadores joguem o mesmo turno, e fazemos uma rodada final, tá? Então a gente vai ter o gatilho, termina o que estava em curso, se fosse aqui o segundo jogador, beleza, já parte para a rodada final, e aí sim vamos para contabilizar os pontos. Então vamos dizer que a gente estivesse nesse momento, né, o jogador chegou aqui no 17, tá, ele foi o primeiro, né, então esse aqui ainda vai jogar a mesma quantidade, vai fazer esse turno, então vamos dizer que ele considere, ó, esses dois que ele possui, então ele poderia alocar aqui, e poderia, né, só dar a opção dele aqui, pessoal. Aqui é bacana para ganhar tempo, enquanto um jogador coleta, né, ali enquanto ele pensa no que ele vai coletar, a partir do momento que ele pegou, outro jogador cuide aqui também da reposição, tá? Vamos lá, ele tem aqui as opções, ó, de aumentar a linha, né? Vamos ver se ele conseguiria colocar aqui. Ó, ele tem exatamente esse formato. Então ele vai colocar aqui, vai aumentar a linha, duas cores que ele ainda não tinha, então vai colocar dessa forma, tá? Vai andar então ali, 1, 2, né? Não precisa mais continuar andando, porque aqui a gente está considerando já que teve o gatilho de final de jogo, tá? Então, independente de onde esse jogador tiver, isso não vai ter mais efeito, tá, pessoal? Passou a vez, vamos então para a última rodada, tá? O jogador inicial vai fazer sua última rodada aqui, seu último turno. Então, só lembrando aqui, né, de exército de um homem só. Então, a gente faz tudo aqui. Precisamos lembrar sempre de repor, tá? Beleza, ele poderia coletar essa, né, para aumentar então a sua linha, e aí vai pontuar essas duas colunas. Ou ele poderia também, como ele está com poder aqui de escolha, essa sobra não dá ponto nenhum no final, tá, pessoal? A gente só tem sobra aqui para penalizar, mas o que você tiver de peças de vidro no seu recipiente, simplesmente elas são nulas, tá? Vamos ver o que ele conseguiria. Daria para subir bastante aqui, ó, a branca, né, e ainda aumentaria a linha porque ele não tem a laranja. Então uma boa jogada. Ó, vamos dizer que ele faça isso. Colocou aqui, então ele vai coletar todas essas. Ó como ele vai aumentar a pontuação aqui da branca, ó, da coluna, e vai tirar aqui, inclusive vai ultrapassar qualquer situação de empate, né? Então ele vai pontuar nesse momento essa, que é a mais alta, e dentre essas duas vai pontuar a amarela. E conseguiu cumprir aqui uma linha. Tá, beleza. Finalizou sua participação, esse jogador aqui só vai poder colocar esse formato onde ele aparece, né, que seria aqui. Deixa eu só ver aqui se na reposição não vamos ter movimento aqui, tá? Mas aí teria colocado lá, né, feito toda a reposição, como eu esqueci o vídeo inteiro, vocês perceberam aí. Mas tá bom, aqui a gente colocou então nesse espaço, né, a gente permaneceu com o mesmo, porque ele era a partir daqui, então só teve movimentação daqui para trás, ele vai precisar coletar essas três, tá? Beleza, então ele veio aqui, colocou, vai aumentar sua coluna branca e vai aumentar, olha que ruim que ficou, pessoal, ele vai aumentar essa, né, ele vai deixar de pontuar a azul, tá? Como que a gente faria aqui, né, a pontuação final? É claro que os jogadores vão terminar aí com bem mais peças, né, esse aqui fica bem colorido, bem bonito, mas vocês vão entender, pessoal. Aqui é o seguinte, linha completa, começando, né, pelas linhas sempre, tá? Linha completa nós temos essa aqui, então ele já está marcando 22 pontos. Pelas linhas é só essa que vai contabilizar para esse jogador, porque ele já começa com espaços vazios ali, né, mais à esquerda, então essas linhas aqui ele não vai ter pontuação. Então marcou 22 aqui por essa linha, aqui a coluna mais alta ele vai receber aqui mais 20, né, então tá fazendo aí 42 pontos,
E a segunda coluna mais alta, tirando o desempate mais à esquerda, vamos ter aqui então mais 9 pontos. Tá? Então 42, ele vai fazer aí 8, vai dar 50, mais um ponto, fez 51 pontos. Vamos ver o outro jogador. Linha de baixo aqui, ele fez 16, vai ter mais essa linha, ó, que está completa da esquerda para a direita. Vamos olhar aqui, ele tem mais 2 pontos, né? Então 16 com 2, 18. Coluna mais alta, tá aqui, ó, vai marcar mais 8 pontos. Então ele vai ter aqui 26 pontos, né, até aqui. E mais essa outra coluna com 2 vai ter 28 pontos, tá? Então ficaria aqui os 51 a 28 pontos. Claro que foi apenas uma mera simulação, né? Isso aqui seria bem diferente. Uma pontuação bacana aí em 2 jogadores, acima de 80 pontos, tá, pessoal? A gente pode considerar. Mas é claro que vão ter partidas que a gente vai ter outras variações sobre isso, né? Mas só para vocês terem aí um horizonte de pontuações, tá? Então isso, pessoal, foram alguns dos detalhes, né, que eu pude passar para vocês aí de River Valley Glasswork, né? Um jogo muito gostoso de jogar, para apresentar para novas pessoas também, porque ele é simples de ensinar, né? E fica bem bonito na mesa, partidas breves. Então, espero que vocês tenham gostado, possam se divertir também com o River Valley. Obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo. Yeah.